dia, gente. Bom dia. Hoje, 14 de janeiro de 2024, começando o ano com o pé na palavra. Provérbios, capítulo 14, é o que nós vamos estar meditando hoje, em Provérbios e reflexão. Vamos ver quem está aqui comigo, vamos chamar pessoas, eu vou estar convidando pessoas aqui agora. Hoje é domingo, dia de descanso para muitos, né? Então vamos entender que muita gente está dormindo, está de boa, tudo bem, está tudo tranquilo. Mas vamos convidar quem está online aqui, e quem for chegando aí, convida também. Aqui as pessoas estão quase todas dormindo, mas, quer dizer, pelo menos não estão online. Mas vamos ver quem está online aqui, vou mandar e vamos começar a live independentemente. Eunice, meu amor, Eunice veio pra cá para não me deixar sozinha em pleno domingo pela manhã. Aí falou assim, acorda às 7h pouco da manhã para poder ouvir uma live, né, Eunice? Mas bem-aventurado aquele que faz isso, tá, Eunice? Não estou condenando ninguém que esteja dormindo, fique à vontade, gente, para dormir. Mas eu preciso estar acordada aqui para poder estar ministrando aquilo que Deus propôs no meu coração. Então, hoje é domingo, 14 de janeiro de 2024, nós estamos aqui em Provérbios e Reflexões para beber da sabedoria que Deus deu a Salomão. Amém? Seja bem-vindo, Eunice. Manda convite aí para alguém. Onde sua filha estava na live, que linda. E vamos orar. Nós vamos orar para a gente continuar, para a gente dar início àquilo que Deus quer falar conosco nessa manhã, através do capítulo 14 de Provérbios. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar nessa manhã, te bendizer e engrandecer o teu nome, Senhor. Te rendo graças, Senhor, porque o Senhor é bom. Eu te rendo graças, Senhor, porque tua bondade, ela dura para sempre. A ti eu rendo graças porque o Senhor sempre nos ouve. Ó Deus, obrigado pela tua bondade. Obrigado por esse dia, por essa brisa que entra aqui pela minha janela. Eu posso sentir, Deus, o vento soprando aqui no meu quarto, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque eu posso acordar e enxergar a beleza de tudo que o Senhor fez, Pai. Esse sol tão lindo, pássaros cantando, eu posso podendo ouvir. Posso ouvir daqui, Pai, os pássaros cantando, eles estão glorificando a Ti. Eles estão, Senhor, adorando ao Senhor com o seu canto. As árvores balançam e batem palmas para Ti. E eu quero Te exaltar nessa manhã, Te louvar, Te bendizer. Assim como tudo que tem fôlego louva ao Senhor e os pássaros estão Te louvando, eu quero Te louvar com a minha vida nessa manhã. Fala conosco, Deus. Abre os nossos olhos espirituais, alarga as nossas fronteiras espirituais. Dá-nos visão de águia, dá-nos a sabedoria, o entendimento, o conhecimento necessário para viver uma vida plena, para viver uma vida próspera, para viver uma vida abençoada aqui na terra. Enquanto o Senhor não vier, enquanto o Senhor não nos buscarmos, nós teremos que viver aqui nesse mundo. Nesse mundo, Pai, são grandes as dificuldades, são muitas as aflições, mas que o Senhor nos dê sabedoria para vencê-las, para viver cada dia, porque a Tua palavra nos garante que em Ti nós somos muito mais que vencedores. E nós só podemos vencer pela fé, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé, e a fé é na Tua palavra. Obrigada, Senhor, por isso. Porque o Senhor nos dá a Tua palavra, ela está em nós, ela habita em nós, e eu Te agradeço por isso em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, Eunice, só para nós duas na live. Mas vamos lá. Amém? Oi, Maria acabou de entrar. Já acabei de orar agora, Maria. Você já está abençoado, porque todas as pessoas que estão nessa live, que entrou e que vão entrar, já estão abençoadas através da oração, através da presença de Deus em nossas vidas. Então vamos lá, Provérbios capítulo 14, tá? Vou até escrever aqui Provérbios 14, deixa eu ver se eu consigo fixar. Provérbios, deixa eu colocar aqui, espera só um minutinho. Provérbios e reflexões. Capítulo 14. Provérbios e reflexões, versículo 14. Capítulo 14. Então vamos lá, meninas. Vamos para a gente não perder tempo e beber. Nossa, eu tô numa alergia esses dias terrível. Me perdoa aí, esse nariz foi.
capítulo 14. A sabedoria ensina sobre o temor do Senhor. Olha que forte. A sabedoria ensina sobre o temor do Senhor. E começa com um versículo conhecidíssimo das mulheres, que mais se falam, né, quando se fala de mulheres, que é o versículo 1, que diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Quem não conhece esse versículo, né? Todo mundo conhece. Aqui o Hernandes Lopes está dizendo o seguinte: a sabedoria edifica o nosso lar. Edifica o nosso lar. Essa verdade não se aplica somente para as mulheres. Um homem sábio também edifica seu lar, e o insensato o destrói. Não é só uma mulher tola que destrói o lar. Quantos homens tolos destroem o lar? Exemplo disso é Nabal, né? Marido de Abigail. Por causa da tolice dele, toda a casa dele, toda a família dele iria ser destruída. Mas na casa dele tinha uma mulher sábia. Abigail foi uma das mulheres de uma sabedoria, de uma inteligência, Gente, a sabedoria daquela mulher me encanta. Eu sou encantada com a atitude, com a ação de Abigail. Quando Nabal negou comida para Davi e Davi decidiu matar todos, tudo que diz respeito a Nabal, e um servo chega para ela e diz da loucura de Nabal, e ela vai e assume a responsabilidade do erro do marido e alcança a favor do rei. E acabou sendo esposa do rei depois, por causa da sua sabedoria. Porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A tola, porém, a destrói. Mas o homem tolo também destrói a sua casa. Nabal foi um exemplo disso. Não destruiu por causa da sabedoria da mulher. Para manter um lar em harmonia e glorificando a Deus, é necessário que a família busque constantemente por sabedoria. Quem não é sábio, desagrega, trai, divide e separa. Versículo 2. A retidão. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos o despreza. Olha que forte. O desprezar, que o texto aqui se refere aqui, pode ocorrer de forma inconsciente na vida de alguém, mas não é menos prejudicial por isso. Toda vez que alguém se desvia do caminho de Deus, está escolhendo a sua vontade diante de Deus. E o próprio Salomão, nos capítulos anteriores que nós vimos, fala que aquele que me despreza ama a morte. Todos aqueles que desprezam a Deus amam a morte. Ou seja, todos aqueles que rejeitam a Deus, que o despreza, procura para si problema, procura para si a morte. Versículo 3, de novo, Salomão está falando sobre a língua, esse órgão. A língua simboliza a palavra. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. O sábio, ele se conserva pelos seus próprios lábios. Por quê, Núbia? Porque o insensato é a pessoa que fala muito, não comunica nada e complica tudo. Ele fala e não chega a nada. Complica o que fala. Se contradiz. O tempo todo quem fala demais. Quem não é sábio tropeça na própria língua, deixa a prudência de lado e cede aos desejos do seu ego. O cuidar com as palavras é fundamental na caminhada cristã. É uma coisa que nós temos que ter mais cuidado na nossa vida, é daquilo que sai dos nossos lábios. Porque o poder da vida e da morte está nos nossos lábios. Versículo 4. Arrumado, mas sem valor. Gente, eu achei isso tão forte. Tão forte. Tão forte. Arrumado, mas sem valor. Você já entrou em uma casa que é impecável, que está tudo no seu devido lugar, que os donos são perfeccionistas e que não gostam de nada fora do lugar? Gosta tudo muito, muito, muito bem organizado e tudo muito, muito, muito bem cuidado. Que se alguém chega, a pessoa já fica agitada com medo de tirar as coisas do lugar. Agora, se você for analisar a vida dessa pessoa, você vai ver que ela não tem amigos, você vai ver que ela não quer ter filhos, você vai ver que ela prefere viver sozinha.
E a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Porque onde houver gente, vai haver problema. Você concorda? Onde houver gente, vai haver problema. Onde houver gente, vai haver bagunça. Porque a gente suja. A gente... Eu tenho irmã, eu era assim também. Eu ia fazer um almoço, a pia ficava dessa altura de prato. Eu aprendi com meu esposo faz almoço. Quando ele termina o almoço, não tem uma colher na pia suja, porque ele vai usando e vai lavando, vai usando e vai lavando. E eu aprendi isso com ele hoje. E realmente é legal, é muito bacana. Mas olha só o que está querendo dizer aqui o Hernandes de Lopes. Não havendo bois, arrumado vai ser valor. Versículo 4. Não havendo bois, o estábulo fica limpo. Mas pela força do boi, abundância de colheita. O estábulo fica limpo. Mas e se não houver o boi? Como que vai haver a colheita? Antes de tudo, precisamos saber que esse provérbio não é argumento em favor do desleixo físico ou moral. Não é isso que o texto quer dizer, tá? O que Salomão está dizendo é que a limpeza sem trabalho não é sinal de progresso, mas de estagnação. Olha, gente, compartilha a live aí, Maria. Só tá você e Eunice aqui comigo, tá? Fica aqui comigo. Olha só, antes de tudo, precisamos saber que esse provérbio não é argumento em favor do desleixo físico ou moral. O que Salomão está dizendo é que a limpeza sem trabalho não é sinal de progresso, mas de estagnação. O trabalho sempre gera movimento, barulho e sujeira. Precisamos manter nossa casa limpa, mas não a custo de diminuir a alegria de ser livre dentro dos nossos próprios lares. Porque tem pessoas que se preocupam tanto em manter tudo isso, que ela se torna uma pessoa chata, se torna uma pessoa reclamona, que ninguém pode tirar nada do lugar, aí se torna uma casa que não tem paz. Porque o outro vai vir, o outro não pensa igual, não age igual, vai tirar as coisas do lugar, vai ter que bagunçar para fazer alguma coisa, e a pessoa fica inquieta, fica angustiada, e acaba se tornando uma pessoa murmuradora e chata. É isso. É sobre esse cuidado, tá? Porque é melhor ter uma casa com criança bagunçando do que uma casa sem alegria. Porque filho traz alegria, criança traz alegria. Ela bagunça, dá trabalho? Dá. Fazer as coisas dá trabalho, tem que ter trabalho. Mas traz também os seus benefícios. Versículo 7. O perigo das más companhias. Desvia-te do homem sensato, porque nele não achará lábios de conhecimento. Uau! Desvia do homem insensato. Desvia da mulher insensata. Quem anda com tolo, tolo se torna. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Quem com porcos anda, farelos come. Quem anda com tolo, tolo se torna. O primeiro passo no caminho da felicidade é nos afastarmos do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores e da roda dos escarnecedores. Bem-aventurado quem faz isso. Feliz é quem faz isso. É impossível viver no pecado e ao mesmo tempo ter prazer na leitura da Bíblia. É impossível viver na roda do pecado, no meio dos escarnecedores e ao mesmo tempo ter prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, na Bíblia. O bom senso e a tolice, versículo 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia do insensato é um engano. Olha que lindo isso. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, é compreender, é observar, é refletir em onde você está indo, como você está levando a sua vida. O prudente é aquele que busca entender o seu próprio caminho, e isso é feito à luz da palavra de Deus, pela iluminação do Espírito Santo. O tolo é aquele que vive enganado acerca de sua identidade e do seu destino. Ainda faz da vida uma corrida inglória com o propósito de enganar outras pessoas. Uau! Olha que riqueza isso. Versículo 9. Quem zomba do pecado é louco. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. Os retos são aqueles que reconhecem seus pecados, os confessam e o abandonam. Diferente dos ímpios. Eles sentem tristeza pelo pecado cometido. A Daça, meu amor, seja bem-vinda. Eles sentem tristeza pelo pecado cometido
não somente pela consequência do pecado. Os retos fogem do pecado, enquanto os tolos fogem de Deus para o pecado. Isso, gente, manda foguinho e coraçãozinho, que o Instagram vai mandar para mais pessoas. O carrinho aqui de mão tá fazendo barulho. Os retos fogem do pecado, enquanto os tolos fogem de Deus para o pecado. Ou seja, eu não quero nada com Deus, eu quero viver a minha vida. Eu vi esses dias um cara falando, um homossexual e uma moça falando em um podcast. Ele falou assim, se lá no inferno tiver fulano de tal, então, minha filha, eu prefiro... Se lá no céu tiver fulano de tal, então eu prefiro pro inferno gozar a minha vida e fazer tudo que eu quero mesmo. Se for para me encontrar fulano lá no céu, eu prefiro o inferno mesmo, porque o inferno eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. O destino já está selado. Os retos fogem do pecado, enquanto os tolos fogem de Deus para o pecado. Versículo 10. A vida nem sempre é fácil. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele também diz o quê? Que nós devemos ter o quê? Bom ânimo. Não é isso? O coração conhece a sua própria amargura. E o estranho não participará no íntimo da sua alegria. Olha só. O coração conhece a sua própria amargura. Quem sabe da sua dor é você. Porque você viveu ela. Você sabe onde dói. E o estranho não participará no íntimo da sua alegria. Essa palavra se refere ao íntimo do coração. Salomão está consciente das emoções e responsabilidades compartilhadas. Porém, existe uma profundidade na amargura e alegria que só é conhecida internamente e individualmente. Só quem sabe das suas dores, das suas alegrias, é você. Versículo 11. Não construa sua casa na areia. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Aleluia! Uma casa pode ser extremamente bonita e atraente, mas se não for construída sobre um sólido fundamento, será destruída quando a tempestade chegar. Assim é a vida das pessoas que não conhecem Deus. Elas não possuem um firme fundamento. A Bíblia é clara em dizer que se o Senhor não edificar uma casa, em vão trabalhou o homem. Em vão trabalhou o homem. Porque a casa deve ser edificada. Ela deve ser edificada no Senhor e pelo Senhor. Amém? Versículo 12. Caminhos. Qual caminho nós estamos andando? Porque há caminho, Salomão está dizendo, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. As aparências são enganosas, as coisas nem sempre são aquilo que aparentam ser. Há caminhos que parecem ser retos aos olhos, mas desembocam na morte. O diabo, com sua astúcia, mostra os atrativos do pecado, mas esconde as suas consequências. Ah, Deus vai te matar? Não, Deus não vai fazer isso. Deus só não quer que você tenha conhecimento do bem e do mal. Deus só não quer que você seja igual a Ele. Ele não vai te matar. Esconde as consequências do pecado. As consequências eram o quê? A morte. Se você comer da árvore do que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. E a serpente diz, tu não morrerás. Tu só ficarás igual a Deus. Quem escolhe o caminho errado, inevitavelmente sofrerá as consequências. E nós estamos sofrendo as consequências pelo pelo pecado de Eva e Adão. Porque eles desobedeceram a Deus e deram ouvidos ao inimigo, ouvidos à serpente, a Satanás. Versículo 13. Alegria doce e amarga. Uai, igual mineiro. Uai, existe alegria doce e amarga? Ou ela é doce ou ela é amarga? Como assim? Até no riso o coração sente dor. E o fim da alegria é a tristeza. Alegria doce e amarga. Essa passagem pode apresentar dois sentidos. Primeiro, há tragédias na vida, da qual as risadas não oferecem nenhum escape pleno.
Segundo, nossos humores raramente ficam livres de serem afetados por sentimentos opostos, mas nenhum deles é permanente. Nenhum, nem outro. Ai, que agonia. Desculpa, gente. Versículo 14. Colhemos o que plantamos. Isso também diz lá em Gálatas. Tudo que o homem semear, certamente colherá. Eu estou sozinha ou tem alguém comigo? Tem 5 pessoas na live comigo, gente. E eu não estou vendo ninguém falar nada. Deixa eu ver quem entrou aqui. Meu Deus do céu. Jeane Cristal, meu amor. Não vi você entrando. Seja bem-vinda. Deixa eu ver o que a Adassa falou aqui. Os nossos olhos, às vezes, nos cegam pela ganância e orgulho. Por isso, precisamos da sabedoria para buscarmos em Deus um discernimento. Exatamente, Adassa. Que lindo isso aqui. Os nossos olhos, às vezes, nos cegam pela ganância e orgulho. Por isso, precisamos da sabedoria para buscarmos em Deus o discernimento. Lindo isso. Lindo. Amei essa frase. Tereza, querida, seja bem-vinda. Não vi você chegando, gente, me perdoe. Sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos. Colhemos o que plantamos. Olha o que Salomão diz aqui. O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. O que nos traz tristezas é as nossas mazelas, os nossos erros. Jeremias fala assim, de que se queixa o homem vivente? De que se queixa a alma vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Colhemos o que plantamos. O que no coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos. Quando nós erramos, é isso que traz angústia para o nosso coração, é as nossas escolhas erradas. É aquilo que nós fazemos, os nossos próprios erros, os nossos próprios pecados, eles trazem angústias. Os nossos deslizes trazem angústia, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Se eu ando retamente, se eu faço aquilo que é correto, eu vou estar com o meu coração alegre, feliz, com consciência tranquila, sem o peso do arrependimento, da consciência. Versículo 17, quem semeia maldade, colherá maldade. O infiel de coração não só colhe o mal que semeou, mas faz uma abundante colheita, a ponto de fartar-se. Ele semeia apenas vento, mas a sua colheita é tempestade. Não tem um ditado que diz que quem semeia vento colhe tempestade? É assim. É assim aquele que semeia o mal. O mal que ele cultivou no coração irá encurralar a sua própria vida por todos os lados. E aquilo que ele desejou no secreto transborda publicamente. Uau! Uau! Versículos 15 a 17. Cautela. Cautela. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. O que se indigna à toa fará tolices, doidices, e o homem de maus intentos será odiado. Olha só aqui o que ele diz. Temos aqui 3 palavras de cautela. Não é por acaso que a sabedoria acumulada de todas as culturas geralmente recomenda atitudes pensadas e comedidas. É importante pausar, pensar o que se ouve, o que pode ser feito com segurança e onde o nosso temperamento é capaz de nos levar. Infelizmente, pessoas que não têm essas atitudes existem por todas as partes. São conhecidas como inexperientes, tolos e irritadiços. Pessoas irritadiças, iradas, tolas, inexperientes. Versículo 18 vai falar sobre o valor do conhecimento. Os simples herdarão a estutícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Uau! O conhecimento é o melhor tesouro que podemos acumular. Porque Jesus falou, não acumuleis tesouro na terra, mas no céu. Não acumuleis tesouro na terra onde a traça, a ferrugem, onde o ladrão rouba e minam, mas juntais tesouro no céu. O conhecimento é o melhor tesouro que podemos acumular. Os bens se dissipam, mas o conhecimento permanece. O dinheiro pode ser roubado, mas ninguém diminui nosso conhecimento. O conhecimento é o que distingue o prudente e eleva-o a uma posição de destaque. Forte isso aqui. O conhecimento é o que distingue o prudente e eleva-o a uma posição de destaque.
Versículo 19. A recompensa da bondade. Eu gosto de você interagir aqui comigo, meninas. Olha o que a Daça falou. Respirar até 1000 vezes quando necessário, mas tem momentos que agimos sem pensar, sem essa pausa. Exatamente. Por quê? Porque é uma ação e reação. Você ouve e você quer automaticamente se justificar. Automaticamente você quer reagir naquilo que você ouviu que te dignou. Então você não pondera. O que não é sábio. Não pondera. Não respira. Não, o que é isso mesmo? Às vezes a intenção do outro não é nem tanto te afligir, mas você já se sente atingido e aí faz besteira. A recompensa da bondade, versículo 19. Os maus inclinam-se diante dos bons e os ímpios diante das portas do justo. Olha que lindo que Salomão falou. Os maus inclinam-se diante dos bons e os ímpios diante das portas dos justos. As pessoas más parecem ser mais fortes. Parece que o mal ganha uma força. Nós estamos vendo isso no Brasil. Parece que o mal tomou conta de tudo. Está tudo dominado pelo mal. O mal parece que tem domínio de tudo. Aquilo que é bom, aquilo que é reto, aquilo que é justo, parece que fica oprimido, fica pequeno. As pessoas más parecem ser mais fortes, mais espertas e mais bem-sucedidas do que as pessoas boas. Porém, essa vantagem dos maus é aparente e temporária. A maldade nunca irá compensar. O crime não compensa. O mal não compensa. Porque um dia a conta vem e a casa vai cair. O mal não compensa. A maldade não subsistirá. Versículo 20 a 21. Valores invertidos. O pobre é odiado até pelo seu próximo. Porém, os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu próximo peca. Mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. O que se compadece dos humildes é bem-aventurado. O que despreza o seu próximo peca. O pobre, ele é odiado até pelo seu próximo. Mas, porém, os ricos têm muitos amigos, entre aspas. Os relacionamentos cada dia mais estão se tornando utilitaristas. Tem um vídeo de padre Fábio de Mello. Dani, minha querida, seja bem-vinda. Tem um vídeo de padre Fábio de Mello que fala sobre a inutilidade. Gente, é muito forte aquele vídeo. As pessoas só querem pessoas que sejam úteis a ela. Olha só o que Hernangeló está dizendo aqui. Os relacionamentos, cada dia mais, estão se tornando utilitaristas. As pessoas se aproximam uma das outras não porque desejam servir, mas porque anseiam receber alguma coisa em troca. O pobre é colocado de lado pela sociedade, mas a felicidade não está em vivermos de uma forma egoísta, mas em sermos compassivos e amorosos com todos que nos cercam. Todos. Esse é o nosso dever. As pessoas só querem usar as pessoas. Não estou generalizando não, gente, tá? Deus me livre disso. Mas a maioria das pessoas estão nessa condição de querer só utilizar das pessoas. Se for útil, pode andar comigo. Se não for, sai de perto de mim que eu te quero. Faz isso com pessoas e amam coisas e desprezam as pessoas. Versículo 23. Versículo 22, planejamento. Até para fazer uma comida nós temos que planejar. Nós temos que fazer as coisas com planejamento, porque certamente dará certo. Olha o que Salomão fala aqui. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverão para os que praticam o bem. Ninguém constrói uma casa sem planta. O planejamento é a semente do futuro. Quem faz sem planejar, planeja fracassar. Essa lição não se aplica somente a coisas físicas, mas também às atitudes. Muitas vezes precisamos planejar fazer o bem. Tem que ser algo deliberado, tem que ser algo planejado, tem que ser algo pensado. Não. Amanhã eu vou acordar, eu vou fazer isso para fulano, eu vou ajudar ciclano naquilo, fulano está com dificuldade. Planejar fazer o bem. Planejar.
Vivemos em um mundo que coisificam os humanos e humanizam as coisas. Isso. Vivemos em um mundo em que... Vou até printar. Vivemos em um mundo... Deixa eu ficar bonitinho aqui para não ficar feia na foto. Vivemos em um mundo que coisifica os humanos e humanizam as coisas. Exatamente. E é triste. E isso não glorifica a Deus. Pelo contrário, isso entristece o coração de Deus. Isso que está acontecendo conosco. Isso que está acontecendo conosco. Precisamos planejar fazer o bem. Versículo 23. O trabalho é sempre proveitoso. Em todo trabalho há proveito. Mas ficar só em palavras leva à pobreza. Na nossa cultura, sábio é quem enriquece rápido e sem esforço. Porém, essa lógica não pertence a Deus. O trabalho é bom. Não deve ser visto como um fardo. E as pessoas que querem enriquecer à custa das outras devem refletir se não estão abusando do trabalho dos mais pobres. Temos que refletir. Versículo 26 a 27 fala do temor do Senhor. Sheila, minha querida, quanto tempo, Sheilinha, que saudade, seja bem-vinda, meu amor. Estamos no capítulo 14 de Provérbios, Provérbios e reflexões, começando o ano com o pé na palavra, buscando sabedoria, conhecimento e discernimento de Deus. Manda foguinho aí para chamar mais gente. O temor do Senhor, versículo 26 a 27. No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Uau! Pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. O temor do Senhor nos desvia dos laços de morte. Temos aqui 2 ditados acerca do temor do Senhor, gerando fortaleza segura e vida. A confiança deve estar arraigada firmemente na certeza da vida que vem a partir do temor do Senhor. Porque quem teme ao Senhor não terá falta de nada. Versículo 28 e 29, o rei. Olha só o que Salomão diz. Na multidão do povo está a glória do rei. Na multidão do povo está a glória do rei. Mas na falta de povo, a ruína do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Gente, a pior coisa é a impaciência. Por isso que a paciência é um fruto do espírito. Necessário, fundamental na nossa vida. Mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Comete erros demais. O impaciente comete erros, porque é precipitado. O impaciente é precipitado. O impaciente come cru. O impaciente não espera nem a comida esfriar, queima a boca. O impaciente não espera ouvir o outro falar, ele quer completa a frase. O impaciente não espera o raciocínio do outro, ele já dá a resposta antes de ouvir. Antes de ouvir, ele já quer dar uma resposta. Esse é o impaciente. Aqui começam os primeiros de muitos provérbios acerca do rei. É provável que eles reflitam a própria experiência de Salomão. Uma coisa fundamental que eu tenho buscado todos os dias na minha vida, que eu quero ver debaixo dela. E o versículo 30 vai falar sobre isso. Paz de espírito. Paz também é um fruto do Espírito Santo, assim como a paciência. Paz é fruto do Espírito. E aqueles que andam com Deus devem viver em paz. Paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com o próximo. Se possível, tenha paz com todos os homens. A Bíblia diz. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Olha o que fala da pessoa invejosa. Uma pessoa invejosa é aquela que se perturba com o sucesso dos outros. Ela não consegue se alegrar com o que tem, mas se entristece pelo que o outro tem. O invejoso nunca é e nunca será feliz, porque ele nunca será grato.
ele nunca será contente com o que tem. E por não ser contente com o que tem e desejar o que é do outro, ele é infeliz. Ele é infeliz. Porque ele não alcança, porque ele almeja o que é do outro e não conquista e não busca ter aquilo que o outro tem. Não quer pagar o preço que o outro pagou para ter o que tem. Ele só cobiça, ele só inveja. O invejoso nunca é e nunca será feliz. Já a paz de espírito dá saúde ao corpo. Porque a pessoa que é invejosa ela não tem paz. Porque ela está sempre aflita, angustiada e com raiva daquilo que o outro tem, que ela não tem. Não tem paz, não tem alegria, não tem prazer na vida, não tem gratidão no coração. E ao contrário da pessoa que é grata, que não tem inveja de ninguém. Por que ela não tem inveja de ninguém? Porque ela é grata com o que tem. Eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. Falei isso ontem com minha cunhada. Eu não tenho tudo que eu quero, mas eu sou feliz e grata ao Senhor por tudo que eu tenho. Porque eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho tudo que eu necessito. Tem coisas que eu ainda quero alcançar? Tem. Mas eu tenho tudo que eu preciso. Eu não tenho falta de nada. Eu sou grata a Deus, porque eu tenho tudo que eu preciso para viver nesse mundo. Tudo. Não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. E o que eu preciso, de tudo que eu tenho, é de Deus na minha vida. Eu tenho Ele na minha vida. Ele é paz, Ele é alegria, Ele me abençoa em todas as áreas. Eu tenho Ele. Como que eu não vou ficar contente? Como que eu vou ficar infeliz? Se eu tenho um Deus Todo-Poderoso que está aqui dentro de mim, como que eu vou ser infeliz? Como que eu vou desejar o que é do outro se o que está dentro de mim é capaz de me dar tudo que eu preciso, tudo que eu necessito, tudo que eu quero? Lindo, né? Isso é tão importante. A Dada está falando aqui. Então, eu tenho tudo que eu preciso e sou grata a Deus. Eu sou grata. Eu sei que Ele vai me dar muito, muito, muito mais, além do que eu peço, além do que eu penso, além do que eu posso imaginar. Ele fará abundantemente mais, além daquilo que eu preciso, do que eu penso, do que eu busco, do que eu acho, do que eu quero, porque os caminhos dele são maiores e melhores que os meus. Os pensamentos dele são muito maiores que os meus. O que ele tem para mim é muito maior do que eu posso pensar ou imaginar. Mas eu tenho que ser grata a ele pelo que eu já tenho. Vamos lá. Versículo 31. Cuidado com os desfavorecidos. O cuidado com os desfavorecidos. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou. O que oprime o pobre insulta Deus. Mas o que se compadece do necessitado o honra. Olha, gente, que forte isso. O que oprime o pobre, necessitado, ele insulta aquele que o criou. Porque Deus criou a mim e criou o outro. E se eu oprimo o outro, seja pobre ou não, seja qualquer pessoa que eu oprime, geralmente os pobres são mais oprimidos, se eu oprimo o outro, eu estou insultando aquele que o criou. Insultando a Deus. Mas se eu me compadeço do necessitado, eu honro a Deus. E o Senhor diz, eu honro aqueles que me honram. Se nós honrarmos a Deus, Ele também nos honrará. Amém? Eu honro os que me honram. Um dos atributos de Deus é a justiça. Ele é justo em tudo o que faz. E abomina a injustiça. Deus é justo em tudo o que faz e abomina a injustiça. Ímpio é quem comete injustiça. E justo é quem comete justiça. Ele julga a causa de todos os pobres e oprimidos. Quem oprime o pobre por ser ele fraco, sem vez e sem voz, está agindo contra si mesmo. Vou repetir. Quem oprime o pobre por ele ser fraco, sem vez e sem voz, está agindo contra si mesmo. Cristão, você tem um dever com os pobres. É nossa obrigação cuidar dos pobres. Ajudar os necessitados. A verdadeira religião para com Deus é cuidar dos órfãos, dos pobres e das viúvas. Essa é a verdadeira religião. Nós queremos pregar bonito, nós queremos fazer muitas coisas, mas não cuidamos daquilo que é mais importante para Deus. Os órfãos, as viúvas e os necessitados. Os oprimidos, os aflitos. Aqueles que estão sendo oprimidos pelo outro. É desses que nós devemos nos preocupar.
Versículo 32. A esperança do justo. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante, disse Salomão. Uau! Como assim, Núbia? Olha só. A confiança que um justo tem até a hora da sua morte não pode ser eliminada. A âncora do justo está firmada numa rocha que nunca será abalada. Que é justo sempre terá uma viva esperança. Mesmo na hora da morte, ele sabe quem é seu Redentor. O justo, ele sabe que a morte não é o fim para ele. O justo sabe que a morte é só o começo de uma nova vida com Deus. Por isso ele tem confiança. A pessoa que é justa, que tem Deus, ele não tem medo de morrer. Eu não tenho, gente. Fala a verdade, eu não tenho. Não tenho. Eu fui acometida pelo câncer recentemente. Poucas pessoas sabem. Mas nenhum momento tirou minha paz e minha alegria. Porque eu confio em Deus. Se eu morrer, que seja para Ele. E se eu viver, se eu morrer, que seja para Ele. Se eu viver, que seja para Ele. Quer eu morra, o que eu viva ou morra para Ele. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Amém? Não preocupe com isso. Versículo 33. O coração do prudente. No coração do prudente há sabedoria. Permanece. Mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. A maldade escondida dos insensatos sempre virá à tona. Mas no coração prudente repousa a sabedoria e ele pode viver tranquilamente, sabendo que não tem nada a esconder. Uau! Olha que coisa linda! A maldade escondida dos insensatos sempre virá à tona, porque não há nada oculto que não há de ser revelado. Não existe nada oculto que não há de ser revelado. Mas no coração prudente repousa a sabedoria e ele pode viver tranquilamente, sabendo que não tem nada a esconder. Por quê? Porque a vida do prudente, a vida do justo, é um livro aberto. É uma carta que pode ser lida por todos. Minha vida tem que ser uma carta que pode ser lida por todos. Não tenho nada para esconder. Até porque eu não consigo esconder nada de Deus. Versículo 34. Uma nação envergonhada. Gente, isso me chamou muita atenção porque eu vi o Brasil nisso aqui. Eu vi o Brasil, a nossa condição que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Aqui nesse conselho, nessa direção, nessa sabedoria de Salomão aqui. Olha só o que diz. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Uau! Você não está vendo isso, né? Quanto mais uma nação peca, mais ela será oprimida e sofrerá. Uma nação não é maior que seus valores morais. Se ela promove o pecado, então sua ruína já está escrita. Marciele, querida, seja bem-vinda à live, já está quase chegando no final, mas depois veja essa live no início. Provérbios capítulo 14, sobre sabedoria de Salomão. Olha só isso aqui, eu quero voltar aqui, gente. A justiça exalta os povos, mas o pecado é vergonha das nações. Versículo 34, já finalizando, só tem mais um versículo para finalizar. Quanto mais uma nação peca, mais ela será oprimida e sofrerá. Uma nação não é maior que seus valores morais. Se ela promove o pecado, então sua ruína já está escrita. A justiça não deve estar somente no papel. Ela deve estar presente em toda a nação, incluindo na liderança. Na liderança. Precisamos prestar atenção a isso. Precisamos prestar atenção nas pessoas que nós colocamos no governo. Precisamos atentar para a vida moral dos nossos governantes. Versículo 35. A recompensa da prudência. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. O sucesso e o fracasso dos nossos relacionamentos dependem muito de quem somos. Mais uma vez vimos um exemplo de que colhemos o que plantamos. Devemos honrar as autoridades que estão sobre a nossa vida. Isso significa que elas devem ser tratadas com amor e respeito. Porém, nunca devemos nos silenciar
diante dos atos errados das autoridades que nos cercam. Vou repetir. Devemos honrar as autoridades, é bíblico, porque toda autoridade é instituída por Deus para castigo ou para bênção. Mas foi Deus que instituiu, tá? Deus institui a autoridade para castigo ou para bênção. Porque Deus castiga a nação, colocando mal, permitindo que maus juízes, que maus governantes estejam nela. Devemos honrar as autoridades, mesmo que ela não seja boa. Devemos honrar as autoridades que estão sob nossa vida. Isso significa que elas devem ser tratadas com amor e respeito. Porém, nunca devemos nos silenciar diante dos atos errados das autoridades que nos cercam, ou fecharmos os olhos para as suas falhas, ou aplaudir aquilo que é errado, ou concordar com aquilo que é errado, ou aceitar o erro que nos é imposto. Isso não. Honrar, respeitar, sim, mas nos calar diante do erro, não. Amém? Esses são os conselhos de Salomão para a nossa vida hoje. Vamos atentar para isso. Vamos orar? Vamos orar? Pedir a Deus para nos dar sabedoria para agir até nisso. A não nos calar quando vê um pobre sendo oprimido, sendo macho, sendo ferido. Edilane, vou orar agora para finalizar a live, Edilane. Mas veja ela depois. Está muito linda, está muito rico esse capítulo 14, tá, meu amor? Seja bem-vinda aqui. Vou orar agora. Então não podemos nos calar. Temos que pedir a Deus sabedoria para não sermos coniventes com o pecado. Pedimos sabedoria para não permitir que o pecado entre na nossa vida, que nós não viemos viver uma vida digna e reta de acordo com aquilo que Salomão está nos instruindo nessa palavra. Amém? Beijo, meu amor, para você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Deus, diante desta palavra do capítulo 14 de Provérbios, nós pedimos mais uma vez sabedoria. Deus, como precisamos de sabedoria. Como precisamos ser considerados não pessoas tolas, Senhor, não pessoas como Nabal, como eu disse no início da live, da história de Abigail. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói. A Abigail, ela foi sábia, o esposo dela foi um tolo, porque o homem também precisa dessa sabedoria para edificar a casa dele. E Nabal foi um tolo. Nós aprendemos com a vida dessa mulher como que ela agiu com inteligência e sabedoria. Dá-nos a sabedoria e inteligência que havia na vida de Abigail, Pai. Tira toda a tolice do nosso coração, tira toda a astutícia do nosso coração e nos dá discernimento, prudência, sabedoria, entendimento do que fazemos e refletir na nossa vida de como temos andado, de que caminho temos seguido, Senhor. Pai, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz aqui, Provérbios, que há caminhos que parecem direito ao homem, mas que o fim é a morte. Então, Pai, em nome de Jesus, nos leva a andar em caminhos direitos, em caminhos retos. O Senhor nos promete na tua palavra que endireitará os nossos caminhos, quebrará as portas de bronze e despedaçará os ferrolhos de ferro, Pai. Que possamos andar no caminho de retidão. Essa é a minha oração, que faço a ti nessa hora, em nome de Jesus. Dai-nos sabedoria, entendimento e prudência. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Desculpe. Perdoa, gente. Gente, bom dia para vocês, um bom domingo, uma boa semana, que hoje começa a nossa semana. Que seja uma semana abençoada em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, e que você seja plena em Deus.